Oh, ladies and gentlemen. Plum. Rapaziada, voltei. Pra ser um pouco mais rápido, soltar um vídeo diário, que tal, né? De repente um vídeo por dia. Aproveita enquanto ainda estou, né? Ok com isso. Mas espera aí que eu amo as músicas. Muito bom, molecada. E vamos lá. Pelo título do vídeo vocês já sabem, então não tenho o que esconder. Hoje falaremos sobre análise de tudo. E nessa análise de tudo vamos falar sobre Xavier, ou não sei outras, como é que o pessoal fala em outras línguas, né? Acredito que Javier, né, normalmente. Porque o X lá é diferente, né? Mas aqui a gente chama ele de Xavier, é o tiozão. Então vamos lá. De uma forma geral, já vou explicar como é que funciona o esquema. Já separei dados ali sobre outros heróis que funcionam também na mesma função de mago dele. Vamos fazer a comparação, vamos fazer a análise destrinchada sobre todo o herói. Talvez a história, se eu der uma lidinha, vamos ver como é que vai ser mais ou menos um guia aí de forma geral. Pode ser? Então, vem comigo. Bananana. Eu tenho skinzinha, né? Pera aí. Vamos lá. Este é Xavier. Vamos fazer na principal. Xavier é o desafiante da luz. Ele veio aí veio recente, na realidade, no ano passado ainda, na época que estava chegando, na época de, se não me engano, MPL2 para a Latam, e ele veio com uma força absurda. Ele foi o terceiro integrante do Forsaken Light, se eu não me engano. Forsaken, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não me engano, tem na loja. Pra quem não sabe, você pode vir aqui em cima na galeria, você vai clicar em loja e na galeria você vai ver todos os collabs que já existiram do MLBB, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, acho que é aqui na esquerda embaixo, ó. Na esquerda embaixo, canto inferior esquerdo, você vê todas as categorias aí, tá bom? Sobre tudo que já teve em relação a colaborações. Então nós temos aqui desde, né, a galera do Saber, a Venom, que é contra o vilão lá do pessoal da Saber, skins do KOF da primeira edição, skins do KOF da segunda edição, que você clicar lá do Zodíaco, mostra inclusive as skins que você tem. Eu sou meio pobre nesse sentido, né? Parabéns, eu cliquei errado já mais uma vez. Não tem problema sobre esse tipo de questão, né? Mas você vai clicando aqui, você vê mais ou menos, ó lá. Eu tenho o Darth, né, no caso, esqueci o nome dele. E aí você vai ganhando aí seus presentinhos, né? Porque quanto mais skins você tem, mais exclusividades você vai ganhando, né, para reivindicar. No caso eu ganhei a arte de gelo, que é o emote da Aurora, né? Que eu esqueci o nome dessa menina aqui, coitada. Da Kula. Ótimo. Fofo. Da minha parte. Então, normalmente. Então, o que aconteceu? Nós tivemos também um evento dos Forsaken, que é esse aqui, ó, essa estrelinha aqui que eu tenho. Porque normal, era só você ter os heróis, né? No caso do Forsaken Light. Você ganhava aí poeira mágica, luz e escuridão, né? Que é o retorno base de 7 dias, além da moldura de perfil também. Muito interessante assim, né? Ele foi o terceiro integrante. Vamos voltar a falar sobre Javier. Ele tem um potencial muito grande, um mago de controle muito forte. Deixa eu lembrar onde ele tá aqui. Um mago de controle muito forte e, além disso, um mago burst. Um mago burst que a gente fala. Lembra quando a gente falou ainda no vídeo passado, no vídeo da Mia, sobre trades longas e trades curtas? Lembra que eu tinha comparado até mesmo as trades curtas como um Paquito, que ele vai lá, aplica um combo, sai, espera o combo de novo e assim vai? Então, no começo de jogo, Xavier é a mesma forma. Ele não vai querer trocas que estendam muito aí a vida dele, porque ele não tem um CDR muito bom no começo do jogo, ainda no começo do jogo, ainda não tem a sua passiva tecnicamente, e a ideia principal é que geralmente ele joga todas as skills uma vez, né, se o alvo não tiver ali com a proteção de Athena, obviamente, com quem ele conseguir, e consegue burstar o adversário, então tirar tipo 2/3 da vida dele pro time finalizar. Então é muito bom nesse sentido. Tá bom? Vamos fazer o passo a passo dele, fica tudo mais fácil. Xavier, como vocês veem, é um modelo muito bom, um modelo recente. Se não me engano, ele foi criado deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele foi criado em março de 2022, época de MPL, né? Março, abril, né? É isso, março, abril. Muito forte, tá? Já mais uma vez ressaltando. Ele tem um modelo muito bom, eu gostei muito da ideia de estilo dele, né? Que, pra quem não sabe, ele é meio que um professor, por assim dizer, que teve, né, essa revelação da luz, etc., e conseguir defender as coisas da vida dele. Sabia demais, uma terra que não parecia boa,
E aí tá aí, fazendo as coisas. Ele já tem duas skins, né, se eu não me engano. Tem a skin Chroma, né, entre aspas, que a gente chama, que eu chamo, né, que vem junto com ele. Uma skin que não muda muitas coisas, ele tem uma pena no ombro, que também é mais estilosa, mantém ainda o mesmo padrão, mas muda as cores de cabelo, de azul vai para marrom, os olhos também. Modelo de capa também muda um pouquinho, mas não é tão divergente quanto a colaboração de Jujutsu Kaisen. Jujutsu que vem aí com... sendo um dos animes bem populares ultimamente. E esse é Gojo Satoru, ele que fez aí as suas magias com as orbes azul e vermelho, né? Ou azul e rosa, não lembro que dá a purple, que ele gosta tanto assim também, da mesma forma. Tá bom? Mas vamos voltar aqui à skin base dele, porque ele, o foco é ele normalmente. E também porque eu não quero ficar olhando pro Gojo, porque eu não tenho ele, já começa por aí. Vamos lá. Vamos recapitular e vamos falar sobre todas as skills, o que eu penso sobre, estratégias, pontos de jogo, ler histórias, builds, ver alguém em live jogando, provavelmente, para ver se não tiver o rolezeiro jogando aí, monstro também, selo role de qualidade, e também fazer as comparações. Vamos lá. Inicialmente, vamos fazer sobre as habilidades. A transcendência passiva do Xavier. Quando ele aprimora suas habilidades subsequentes, sempre uma habilidade que uma habilidade atinge um herói inimigo, ele ganha estágios. Cada um desses estágios concede algum tipo de benefício enquanto ele estiver nesse estágio. Mas quando ele está no estado de transcendência, que é geralmente no estágio 3, essa sua barra de estágio ela vai diminuindo até que você fique constantemente acertando o seu adversário para manter ela, né? E ainda continuar com esse potencial mais ofensivo. Tá bom? Vamos lá. Xavier aprimora suas habilidades subsequentes sempre que uma habilidade atinge um herói inimigo. No estágio 1, a velocidade de movimento é aumentada em 50% com acertos subsequentes de habilidades decaindo dentro de 1.2 segundos. Já nessa primeira barra que a gente fala, ele ganha um esteroide de velocidade de movimento. Quando ele acerta um alvo, ele ganha velocidade de movimento. No estágio 2, a área das habilidades subsequentes é aumentada, então já tem aí uma segunda opinião. O que antes, né, que na verdade teve uma mudança significativa sobre isso, é que antes ele só conseguia esse alcance de área aumentada quando ele tinha o estágio 3, que era a transcendência, mas hoje em dia já tem uma mudança mais tranquila para isso. E no estágio 3, Xavier entra aí no estágio de transcendência. Na transcendência, no caso, as habilidades de Xavier são todas aprimoradas, então ainda tem mais buffs em cima delas, tanto na primeira, na segunda e na Ultimate. Uh, as habilidades são todas aprimoradas ao estágio 3 por 5 segundos, e a duração é estendida a 1 segundo sempre que a habilidade de Xavier atinge um inimigo. Então, se ele acabar atingindo, de repente, algum inimigo com a primeira habilidade, sejam quantos inimigos forem, vai aumentar em 1 segundo por cada inimigo que ele acaba acertando. Então, por isso que a ultimate dele acaba sendo um divisor aí realmente muito forte, que ele acaba aí tendo esse potencial, por assim dizer. Ok? Vamos ver, né? Na realidade, que eu mostro mais visualmente, fica mais tranquilo para vocês. A ideia principal é essa aqui. Ele vai mostrar uma barra embaixo da vida dele, da mana dele, tá vendo? E é uma barra com 3 frações, né? A primeira, a segunda fase e a terceira. E aí ele entra no estado de transcendência depois que ele joga essa habilidade, e aí a barra vai decaindo. Você percebe que essa barra decai, ele fica com os efeitos mais brilhantes em cima dele, e ele já entra nesse estágio de transcendência, que é a força principal dele. É bem interessante, obviamente, é bem forte, inclusive, e sempre bom você se manter com ela o maior tempo possível nas fights. Beleza? Beleza. Lemos a passiva. Lilo Amules. Vamos à primeira habilidade, que é a extensão infinita. Xavier dispara uma bala mística, projétil, que seja, que causa 350 de dano base, mais 150% do seu poder mágico total. Opa, foi mal, queridão. De dano mágico total, tá? Aos inimigos que ela atravessar. É um disparo comum, é uma skill shot, que nem a gente fala, né? Não é target. Quando é target é geralmente quando você clica no adversário e vai. Exemplo como se fosse a ult do Saber. A ult do Saber é target. Independente de onde o alvo for, ele vai perseguir e vai terminar a ult. Já o Xavier não. Ele trabalha com skill shot, que é praticamente você tem chance de errar ou chance de acertar. Depende muito de onde você mirar, porque você precisa mirar para atirar a skill. Então, a distância do voo desse projétil aumenta sempre que ela atingir um inimigo ou uma barreira mística, até 5 vezes. No caso, ele atravessa esses alvos, tem um limite de 5 pessoas, né? 5 pessoas, 5 minions, 5 o que for, né? Tem essa métrica. E ela estende seu alcance a partir do momento que ela encontra com o suposto alvo. Então, quanto mais alvos ela afeta nesse meio tempo, ela vai indo em direção até chegar no limite dela da skill.
não fala qual é o limite, né, sobre o alcance. Lembrando que a gente fala em jardas, mais ou menos, aqui no ML, mas também nunca sei como é que é mais ou menos essa situação. É uma habilidade com uma mana muito alta, tá? De começo, 75, 90, 105, 120, 135, 150. Ele é muito punido, tá? Por começo dessa habilidade. Lembrando por status base, que a gente tem aqui também. Xavier tem 670 de mana. Então, ele pode dar essa habilidade umas 12 vezes na lane, no começo do jogo, e aí depois acabou. Ele não faz mais nada. Que essa primeira habilidade dele, inclusive, também é a principal. Então, por isso tem que tomar muito cuidado. É uma situação em que precisa muito da ideia do o roaming estar lá para ajudar ele a puxar o wave e ter um pouco mais de dedicação aos outros momentos de jogo. Né? O dano base dele vai aumentando a cada 50 pontos, o que é muito bom, mas o interessante dele sempre vai ser o scale, porque mais da metade do dano mágico dele vai ter atributos sobre, né, a soma desse 100% total do que ele tem de dano mágico. Então isso é muito forte. Mais ou menos para vocês terem ideia, né? Já, por mais que já tenha mostrado, no caso, na forma passiva, a transcendência dele, mas praticamente é um disparo. É um disparo que parece bem inofensivo de começo, mas isso aqui, dentro de uma lane, é uma situação de poke muito forte. A gente vai ver agora a extensão, no caso. Né? Já viu que foi até atrás da pedra, no caso, essa skill shot. Então é muito forte essa habilidade. Beleza? Tranquilo, não tem muito mais o que falar sobre isso. Só quando, no caso, a gente fala sobre a transcendência. Da transcendência dela, o que muda é que realmente eu acho que, se eu não me engano, a velocidade de disparo fica um pouco mais alta, né? No caso, alcance, não alcance, mas o raio de divisor dela, né? E eu acho que a velocidade não interfere. Campo Místico, sua segunda habilidade. No caso. Eu tinha falado, né? Sobre o custo de mana e tal. Xavier conjura uma barreira mística que dura 5 segundos. Que vocês viram a habilidade, tanto na primeira habilidade quanto na passiva. Eu adoro o spoiler que estão me causando aqui pra eu falar com vocês, né? Que dura 5 segundos. Inimigos que entrarem em contato com a barreira receberão 125 mais 60% do poder mágico total, né, como dano mágico, e 50% de lentidão, enquanto aliados ganharão 50% de velocidade de movimento adicional, que decai ao dentro de 1.2 segundos quando atingida por outras habilidades de Xavier. 1.2 segundos. Quando atingida por outras habilidades de Xavier, a barreira expandirá um campo místico, né, por 3 segundos, causando 300 de dano nos adversários, mais 120% de poder mágico, de dano mágico, aos inimigos e imobilizando-os na área por 1.2 segundos. Essa skill já é um tempo de recarga bem alto para começo de jogo, né? A gente vê que é tipo 14 segundos, mas é uma skill muito poderosa, é algo muito forte. Né? Ela decai pouquíssimo tempo, né? Ela decai 0. Nossa, ainda ele decai menos ainda. 0.6, não, 0.3, 0.6, não, pera. 7, 8, 9, 10, pô. 0.4 segundos de começo, depois de 0.6 vai para 0.2, né, de decaimento. Então desce mais 0.2 pontos, aí vai para 12.8, para 12.4 e depois para 12.0 segundos. Mas, como obviamente a Moonton também é consciente, a gente sabe que boa parte da build envolvida pelo herói tem que ter tempo de recarga. Então, livro mágico, etc. Então, esse valor acaba diminuindo bastante, fora a ideia de que as habilidades de custo Xavier também são reduzidas na forma de transcendência dele ser, né? Então a gente tem uma outra visão sobre esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. No caso, o que é o interessante daqui? O custo da habilidade, obviamente, que é um custo alto, mas não é um custo tão alto, né, à medida que você vai upando os levels. Você ganha 10 pontos de mana a mais para utilizar ela, então não é uma coisa que fica tão desgastante ao longo do tempo. Então é uma skill de controle que ele acaba se lançando com mais liberdade. O dano já é uma coisa bem diferente, porque são dois tipos de dano, como a gente pode ler. É o dano da skill sendo colocada na área de efeito, e depois o dano quando ele atravessa essa barreira, essa barreira mística, para transformar no campo, e esse campo sim dar a segunda parte do dano no adversário. A gente sabe que o primeiro dano dessa parede não é tão alto, é um dano muito tranquilo, de 125 com 60% de poder mágico, mas lembrando que se você, né, essa força atribuída com outra habilidade, aí sim que vira um problema. Porque aí a gente vai ter uma skill com 300 de dano base, podendo escalar para 600 no final da skill, com 120% do poder mágico total. E lembrando que Xavier é completamente late game.
Ele é muito forte quanto a isso. No começo do jogo, ele tem uma força muito boa, ele não trabalha tão bem no começo do jogo, mas se ele tiver uma liberdade de crescer, ele depois fica muito exponencial. É muito forte. Então é muito boa essa skill. Essa skill serve também para zoneamento, por isso que a gente chama ele de mago de controle. Essa skill, no caso, ele vai montar a barraquinha dele aí, deu 115 de dano mágico no alvo. Ele cortou o alvo junto com a barreira, então ele causou o dano da primeira skill junto com a segunda parte dessa segunda skill. O que fez aí o alvo tomar um dano muito maior. E aí você pensa num combo rápido que ele vai fazer, que vocês já devem saber mais ou menos como é a ultimate do Xavier. Beleza? Então, mais uma vez mostrando, essa é uma skill muito forte, porque, querendo ou não, essa habilidade já tem um alcance legal. E depois disso, quando ela acaba virando a barreira em si, fica um alcance maior ainda. Então, muitas vezes, essa skill às vezes nem serve pra, tipo, ele prender um adversário. Ele apenas usa ela pra, um time ganhar velocidade de movimento, o que é outra história. Dois, ele usa pra zonear uma área em questão. Cadê minha caneta? Pera aí. Que aí tudo fica mais fácil pra mim aqui, quando eu tenho a caneta. Cadê a caneta? Da caneta. Obrigado. Ih, apertei sem querer. Tudo bem, tudo bem. Tô maluco. Vamos lá. E qual é a ideia? Principalmente, essa skill acaba sendo muito poderosa pelo alcance. Então, naturalmente, exemplo, tá acontecendo uma teamfight aqui, nessa região onde está o Xavier. Os adversários dele estão vindo por cima, porque, exemplo, finge que essa parte de cima aqui é a topside, né? E aí eles estão vindo daqui e eles querem vir pra cá. E aí você, como Xavier à vista, naturalmente você coloca uma barreira aqui. Se alguém tentar, se alguém for maluco de tipo, ah meu Deus, vai passar, alguém tá a fim de passar essa barreira pra ajudar o cara que tá aqui no meio, na teamfight que tá rolando aqui no pick-off, o que seja. Ele vai lá e taca uma skill. Nessa skill que ele taca aqui, ele já prende o alvo nisso aqui. Se forem 2 ou 3 alvos nisso aqui, ele já pegou todos os alvos com a segunda e a primeira habilidade, já causou muito dano. E se ele ainda tiver como, ele gasta a ult e finaliza, entende? Por isso que a gente fala que ele é um mago de zoneamento. Também, porque ele também pode aproveitar dessas peripécias que ele tem aí de afastar o time adversário, de prender alguém de um controle muito forte, para poder abusar disso depois, tá bom? Vamos ao principal, a coisa mais divertida do boneco. Xavier dispara um raio, a luz do amanhecer no caso. Xavier dispara um raio de magia mística na direção do alvo, causando 650 de dano, mais 150 de poder mágico total, né? Como dano mágico no caso, em todos os inimigos no caminho. Ele também entra no estado de transcendência e redefine a duração do estado. No caso, como assim ele também entra no estado de transcendência? É que geralmente você precisa, como na passiva dele diz, você precisa acertar um alvo 3 vezes com a habilidade para você ter o estado de eficiência lá, né? Como é que era o nome que eles falam? De estágios, né? Ou estágio 3, para vir a forma de transcendência. E depois que você está no estágio 3, você lança uma habilidade e você fica nesse estado de transcendência. Às vezes é meio, né, numa teamfight você não consegue, né, estacar essa habilidade, então muitas vezes a galera já vai e ulta direto. Por quê? Porque quando você ulta, independente de quantos stacks você tem, você já vai entrar no estado de transcendência. Então é só você aproveitar com o alcance, o buff, tudo que você pode imaginar do boneco. Beleza? Obviamente que ele ultando na forma de transcendência é algo muito mais poderoso. Mas também serve para ele aí garantir pelo menos o estado de transcendência, porque com o tempo de recarga que acaba sendo baixo, e todas as vezes que ele acerta a skill ele vai diminuindo esse valor, ele acaba ultando 2 vezes numa teamfight, 3 vezes, dependendo de quantos alvos ele acerta e de quanto tempo o pessoal consegue aguentar esse mago. Então, a habilidade tem um custo muito alto também, 150 pontos, 200, 250, mas o scale dela não é tão ruim. Né? Geralmente, dependendo da build que ele faz, ele nem sente falta dessa mana que vai embora. O dano base já aumenta, tá? Porque é 650, 850, 1050 já é um valor muito alto, fora o scale, tá? 150% do poder mágico total, mais uma vez lembrando, ele é late game. Então é muito forte essa habilidade. Pra vocês terem ideia, não sei se vai mostrar a transcendência. Deixa eu dar uma olhada. Percebam a barrinha de mana atrás dele? Embaixo da barra de mana dele, ele já entrou no estado de transcendência. Então, isso aqui é uma habilidade que cruza o mapa inteiro. É uma ultimate que a gente fala que é ultimate global. Né? São habilidades que conseguem aí mover o mapa inteiro. Né?
ele tem um alcance de nível global. Então, tipo, nada para esse alcance deles. Tipo, não tem como diminuir isso. Não é o tipo. Como é que eu posso falar? Quem mais tem ultimate global no ML? Para pensar. Tipo assim, um exemplo. A Lui. A Lui não tem um ultimate global, mas a Lui tem um alcance muito grande. Ela tem um alcance grande, mas ela não é global. Já do Xavier, o Xavier tem mais alcance do que a ultimate da Lui. Só que ele tem uma função melhor sobre causar dano. Coisas que acontecem com o Xavier. O ultimate do Xavier serve muito bem para você cleanar wave, sobre garantir visão. A Novara chegou recente, mas a galera já usava o ultimate do Xavier antes pra ver se tem alguém na moita ou então na selva ou etc. Porque o ultimate dele acaba tendo um alcance muito bom sobre e também garante visão dos adversários, né? Quando passa nos alvos e causa dano. Então, naturalmente, ele acaba fazendo isso. E também para aliviar um pouco da tensão das waves, né? Porque geralmente vai acontecer uma luta de repente, aí o XP não vai conseguir ir naquela torre que está sendo massacrada pelos minions na T2. Ele ulta na wave e aí automaticamente a wave dele depois limpa esses minions. Por quê? Porque ele não tem força na ultimate para limpar uma wave inteira. Sobra algumas coisas, obviamente. E aí de lá, os minions fazem o resto do trabalho porque alguém tem que fazer esse trabalho, né? De push. Então ele alivia mais essa parte de controle de wave na mesma situação. Ok? Dessa vez eu vou molhar o bico com um refrigerante porque eu posso. Não tomem em casa. Quer dizer, tomem em casa. Não tomem na rua. Ou tomem na rua também, não sei. Não sei porque eu tô falando sobre refrigerante. Vamos lá. Vamos aos status. Vamos comparar o Xavier atual com outros magos aí que a gente tem de conhecimento. Não, quero saber sobre a Big Pen agora. Eu separei dois magos aqui, mas são dois magos que não tem um mago menos favorecido. Eu ia separar a Aurora na realidade, mas não sei o que aconteceu, que eu acho que deve ter fechado aqui. Mas tá bom, vamos ver. Xavier atualmente, acho que eu posso até ver melhor no próprio histórico dele. Dá pra dar uma comparação só pra ver se tá certo? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma fechadinha aqui. 216. Nossa, diminui com o tempo? Tá. Ele tem 2.616 de vida level 1. Tá, certinho. 6.8 de regen. 5.2 de mana. 670 de mana, acho que tá certinho. 15 de defesa física. 15 de defesa mágica. Tá, beleza, tá tudo certo. Vamos fazer aqui o brainstorm. Comparados a Valentina e a Parsa, tá bom? A Farsa eu não achei no site, no caso, um scale dela. Pra saber se. Então a gente só vai comparar ela de começo de jogo, tecnicamente, e depois eu vejo se eu acho outra coisa e de repente posto em redes sociais pra ajudar mais nesses atributos da Parsa, beleza? Vamos lá. 2.616 de vida. A Valentina, no caso, já tem mais, 2.700. Nesse caso, é aceitável a Valentina ter mais vida, porque, querendo ou não, o alcance da Valentina é muito medíocre, que nem fala no herói em destaque do Xavier. Mas, tipo assim, ela tem um alcance médio e muitas vezes quase considerado bem curto, na realidade, né? Que curto geralmente é melee, né? Mas ela tem um alcance bem médio. Mas ela consegue, tipo, se estender um pouco melhor por conta das habilidades de mobilidade que ela tem. Então, tipo, meio que compensa meio, entre aspas, né? Que compensa isso tudo. Ela tem um crescimento de 187,5 de vida, né? De vida máxima por nível, enquanto ele tem 142,5. No final, ele fica com 4.611, no caso de vida, enquanto a Valentina já tem 5.326. Ela acaba sendo bem superior a ele, tanto no começo do jogo quanto no final, com essa questão de vida. Bom, mana, 510, enquanto o Xavier tem 670. Ele tem mais o potencial ofensivo. Mas lembrando que a mana, se eu não me engano, a mana da Valentina, isso aqui é a paz, é menor. Por conta das habilidades serem de custo mais. As habilidades têm um custo menor também, deixa eu ver. Ó. Custo de habilidade 70, 75, 95, olha lá, 95 no final do jogo de qualquer jeito. Custo de habilidade 45, uma segunda skill que move ela duas vezes. A Ultimate não tem custo de mana, né? E entre aspas, não tem tempo de recarga. Depende muito da habilidade que ela roubar. Entende? Então, tipo assim, isso aqui é muito tranquilo. Ela só tem duas skills pra se preocupar. Entende? Então, por isso que esse custo de mana aí também não interfere no nosso queridíssimo aí. Vamos ver. Regen de vida é uma coisa interessante, vamos ver.
HP Regen da Valentina é 7.2 e cresce 0.3. O do Xavier é 6.8 e cresce 0.3 também. No final do jogo, a Valentina tem 11.4 de regen, né? Máximo, de 11.4 de regen de vida a cada 5 segundos. Enquanto tem 11.0 o nosso queridíssimo aí, Xavier. Não muda tanto, assim, sobre questão. Óbvio que no começo do jogo a Valentina tem um pouco de vantagem sobre isso, mas às vezes nem é tão marcante, porque, como disse, é algo feito a cada 5 segundos, então demora muito para você conseguir ter uma regeneração eficiente dentro de um jogo, teria que demorar muito para ela escalar esse tempo. Na verdade, eu até posso fazer depois um cálculo matemático sobre quanto tempo a cada 5 segundos uma pessoa chega de um determinado valor de vida até a vida máxima dela com o tempo de regeneração, né? Para vocês terem mais ou menos uma ideia que tipo, isso não interfere tanto. Assim. O que interfere mesmo é que, no caso, a Valentina tem um potencial de roubo de vida, né? O vampirismo mágico dela consegue roubar vida com. Rouba vida e XP do adversário. Então, já é uma coisa diferente. Vamos ver. Mana Regen, 5.2 e vai para 8.4. Mana Regen dela, 3.8 vai para 6.6. É válido porque, lembrando, a Valentina não tem muitas habilidades para ela ficar atacando para lá e para cá. Então, ela não precisa, tipo assim, pensar em um combo rápido que ela tem que fazer, levando em consideração que ela tem uma primeira, uma segunda e uma terceira que ela pode, tipo, que ela tem que calcular para conseguir ver se ela boosta um adversário de repente no momento de jogo. Não, ela só precisa se preocupar com a primeira e a segunda skill. A terceira, tipo, por tabela, tá ligado? Né? Ao menos que ela tenha que usar, dependendo pelos custos de mana do adversário. Agora me pegou desprevenido aqui. Aí sim ela teria que fazer. Mas aí, dependendo da skill, das ultimates que ela pega, a primeira skill dela, a primeira skill e a segunda skill dela já são muito tranquilas a ponto dela não ter que precisar, né, tipo, se preocupar tanto com o custo de mana. Naturalmente. O custo dela é baixo. E o CDR também, aparentemente. Dano físico 115 da Valentina e 111 do Xavier. Acumula até 198, 6.2 de dano acumulado, né, por nível. Já a Valentina, ela vai de 115 para 205 e toma um 6.4. É bom, né, tipo, da Valentina é muito melhor, né, mas ainda assim o Xavier acaba perdendo um pouco nesse começo, assim, mas não é algo muito diferente, não. 4 pontos assim, ele não é focado em causar ataques básicos no adversário. Ele acaba apanhando muito antes disso acontecer. Então não tem por que se preocupar com o dano base desse estilo. Vamos ver. Defesa física e defesa mágica. Eu acho que é um valor ok. Por mais que defesa mágica seja padrão, e o scale dele também, da mesma forma, que todo mundo chega mais ou menos nessa mesma média, o dano físico já é uma coisa completamente diferente, de defesa física, no caso. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o Xavier é um mago de controle, né, que não tem mobilidade, fora as skills que ele precisa atacar nele mesmo, né, como o portal da segunda skill para ele ganhar mobilidade, estar no estágio 1 de transcendência, acertar um alvo para conseguir correr, etc. Mas não é o forte dele, porque ele não tem um dash, não é uma situação em que ele consegue entrar e sair de uma situação muito rápido, né, como uma Valentina. Então, é normal que ele seja como uma Novaria, obviamente, e tenha essa defesa física menor para que também, né, ele seja punido e saiba se posicionar. Já, tipo, é um aviso que já fala, ó, tu tem pouca vida, tu tem pouca armadura, quem te pegar tipo, desprevenido, tu sabe que tu vai apanhar muito, então tome cuidado e tenha um bom posicionamento. É praticamente isso que acontece. A Valentina, no outro caso, ela tem 21. Ela vai para 68 e ela tem um crescimento de 3.3. O nosso queridíssimo aqui, de 15, vai para 59. Ainda assim é um valor abaixo tipo, é um valor muito distante. São quase 9 pontos, quase 10 arredondando pontos de dano físico. E ele tem um crescimento de 3.1, enquanto a Valentina tem de 3.3. Ela é muito tranquila sobre isso. Ela sim consegue de repente tomar um pick-off de repente ali e tal e sobreviver, entre aspas, né? Porque além disso ela tem um roubo de vida e tal, então consegue fazer essas trades para ela conseguir regenerar a vida. A gente já viu diversas vezes um monte de plays em que uma Valentina consegue, até mesmo em EPL Brasil, que uma Valentina vai lá, tu pensa que ela vai morrer e do nada ela vai lá, troca com alguém, aí tipo, caraca, a vida dela subiu pra muito, aí, enfim, praticamente essa é a ideia. Valentina pode. Vamos ver. Ele tem 250 de move speed, mas ele acrescenta na mobilidade que ele tem, enquanto a Valentina, que entre aspas é muito mais móvel do que ele, no sentido dela conseguir ter uma skill de 2 dashes, então ela vira 240 ali, já tem um ponto menor aí, 10 pontos a menos aí pra ela aprender. O 0.98 de attack speed, ela não é favorecida a isso, então a gente nem pensa muito em questão de mago, né? Mago não precisa de attack speed tecnicamente, né? Geralmente quem precisa de attack speed seja mago, nesse jogo geralmente é o Zask, né?
se a gente for realmente pensar, que deve ter, obviamente, um attack speed um pouco melhor, dentre os magos, acredito que Bane não é tão para se considerar sobre esse tipo de estilo. A Nana, possivelmente, que ela trabalha bastante com ataque básico. Zasuke, naturalmente. Shang-Chi também trabalha muito com ataque básico. Deixa eu ver. Lunox, mas aí já vem da escolha dos players sobre isso, não sobre que ela foi criada tecnicamente para isso. A Kimi, a gente não fala sobre, porque o estilo dela é completamente diferente. Vamos ver. Esmeralda também, na mesma pegada, mas ela não é tão mago assim, né, como a gente fala. Deixa eu ver se tem mais alguém. O Harley nem tanto. O Harrit, obviamente, ele vai ter um attack speed mais tem um valor a mais sobre isso, e acho que só. Depois disso não tem mais ninguém não. Ninguém se encaixa nesse padrão, obviamente. Tá bom? Beleza, isso. E a Parsa, no caso, vamos só ver a detalhe do early game dela, né? Deixa eu ver, atributos. Ela tem 2.421 de HP. O Xavier acaba tendo mais que ela. 6.8 de HP regen, o mesmo, né? Que o Xavier, praticamente. Não sei o crescimento. 18 de mana regen tem que dividir nessa questão. Ela tá errado isso aqui no caso. Né? No caso, uma regen dele é 5.2. Se é a cada 5 segundos, a gente divide 18 por 5. Quanto que é 18 por 5? Cara, odeio, cara. Por que eu tenho que ficar aprendendo coisa de matemática, meu? Cadê a calculadora aqui? Não sou a Carla, bicho. 18 dividido por 5. 18 dividido por 5. Ela tem 3.6 de mana, né? Tipo, a cada 5 segundos. A mana regen dela. Tá? O que já é menor, um valor muito menor, né? No caso, o Xavier tem 5.2, uma farsa, ou a farsa, não, desculpa, tem 3.8 a Valentina, o que acaba sendo muito maior na conta de matemática aí, né, desse momento. E a farsa é bem forte, tá? Nesse sentido. 109 de ataque físico, né? Ele tem 111, então mais uma vez, nesse caso de começo do jogo, ele acaba ganhando. A farsa ganha de defesa do Xavier. O Xavier tem 15 pontos, ela tem 17. A defesa mágica 15, padrão, né? Como a gente fala. 240 de move speed. O Xavier ganha nessa mobilidade, entre aspas. Mas lembrando que a farsa tem ali o potencial de transformar ali no maridão, né? O pombão. E aí, desse pombão aí, ela tem mais attack speed. E 100% de rate de attack speed mesmo, que é o padrão do jogo. Não tem outra diferença, não. Beleza? Ok. Fizemos o básico. Falamos sobre todas as habilidades, citamos tudo. Envolvimento de história, deixa eu ver. Ele foi um herói recente, né? Então praticamente a história dele vai ser bem longa mesmo. Né, a gente já vê que tem vários parágrafos mesmo. Ok. Builds, vamos lá. Eu me interesso mais nessa parte, vamos lá. O Xavier em questão, ele tem dois tipos de uso. Né? É geralmente a galera que gosta de fazer relógio e geralmente tem a outra galera que gosta de fazer tempo de recarga. O relógio serve para escalar, né? Porque geralmente quem faz relógio no começo do jogo é o cara que pensa no meio final de jogo. Por quê? Porque já é uma situação em que o relógio ele te dá aqueles atributos a cada 1 minuto. Então você vai ganhar mais vida, você ganha mais mana, você ganha mais poder mágico, tudo isso é uma questão de tempo. Né? Até que o relógio fale, tá ótimo. Valeu, amigão, obrigado aí. Agora que você garante, você demorou aqui os seus, acho que 12 minutos, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Toma aí, ó. Toma aí presentinhos. Toma essa aí. Toma esses 500 de mana a mais aí, tá? Não é essa força, mas vamos lá. Dano contínuo, CDR, muito importante. Então, livro mágico, muito interessante para ele, tá? É uma situação muito boa em que ele recebe atributos de poder mágico, muito tranquilo. Vai ter um HP a mais para ter um sustain nesse momento de jogo. O tempo de recarga de 20% é muito bom. Ele tem uma passiva única, né, que regenera 15% da mana a cada 10 segundos. Então, ainda assim, dá pra fazer uma somatória toda. Não é tão alto, mas ajuda muito, tá? Ele que literalmente é um cara que vive spamando a habilidade. Lembra que eu falei que a primeira skill dele é a principal? Então, a primeira skill dele é uma habilidade muito rápida. Toda hora ele vai ter a primeira. E quando ele estiver na transcendência, ele vai ter mais tempo ainda. Então, ele toda hora vai ter tempo para ficar gastando skill. E você é obrigado a gastar as suas habilidades para conseguir manter esse estado de transcendência. Senão, você acaba tirando um potencial máximo do herói, obviamente. Então, tem outra passiva também, que é a redução de recarga máxima aumentada em 5%. Para quem não sabe, existe um limite de tempo de recarga dentro do jogo. Cada um dos personagens tem aí, eu acho que exemplo, 40%. Exemplo, não é a realidade, eu não parei para ler sobre esse tipo de coisa ainda. Mas é normal que, tipo, em MOBA tenha um limite sobre isso. Então, se você tem 40% de CDR
você não vai passar de 40 de CDR. Se você fazer outros itens de CDR, mesmo somando a ideia, o jogo vai te limitar a ter 40% de CDR, entende? Então, se você fizer este item, que no caso é o livro mágico, ele tem essa passiva que vai fazer com que você tenha 5% a mais do limite necessário. Então, se você tiver 40, ele vai transformar esse nível máximo em 45%. Porque ele vai transformar esse detalhe em um potencial a mais, porque esse item permite, não porque o jogo vai estar lá nessa condição. Beleza? Fechou. Botinha de penetração, obviamente, muito tranquilo. A varinha brilhante eu acho que é uma. Não vejo como uma ótima decisão, né? Não para começo de jogo. Porque, querendo ou não, essa varinha brilhante aqui somaria mais com ele se ele tivesse. ah, tipo, extremamente toda hora no estado de transcendência. E também se ele fizesse, tipo, ela talvez de terceiro item sem contar a bota, né? Tipo, primeiro ele fazia o livro mágico, depois ele fazia, sei lá, um cetro relâmpago, e aí sim ele via pra uma varinha mágica, entende? Tipo, nessa pegada. Tipo, ou o livro mágico, o cajado genial, e aí sim uma varinha brilhante. Por quê? A varinha brilhante é muito boa. Ela tem uma condição que você vai te dar bastante poder mágico, vai te dar HP, tem aí o estado de movimento, mas é um estado de queimação, que você precisa ter essa continuidade de dano no adversário para conseguir ter 100% do potencial da itemização. Por isso que eu vejo dessa forma. Vamos ver. Tempo corrido? Cara, nunca vi tempo corrido num Xavier. Sendo sincero. Como eu disse pra vocês, geralmente você já tem a capacidade de ultar 2 ou 3 vezes dentro de uma fight. E ainda mais no estado de transcendência que você tem. Trazer um tempo corrido de build, assim, deve ser engraçado. Mas eu não vejo sendo como algo assim, tipo, que vá ajudar realmente ele a extrair muito mais do potencial dele. Realmente, pode ser engraçado, eu posso quebrar até a cara, um dia eu posso jogar e testar tal, mas para mim, o meu ponto de vista que eu tenho agora é que esse item não faz muita diferença para ele. Lembrando que ele já tem um tempo de recarga muito baixo, tem o estado da transcendência que faz ele ter mais tempo baixo ainda, então isso aí acaba sendo meio redundante. Porque querendo ou não, o tempo corrido acaba sendo um item que ele é algoritmo. Item algoritmo na minha cabeça é o seguinte: pode funcionar como não pode funcionar. Porque, querendo ou não adianta nada você fazer tempo corrido e você não conseguir matar ninguém ou não conseguir ter nenhuma assistência dentro do jogo. Porque aí você não vai ter o potencial do item. Porque, querendo ou não, quando você elimina o da assistência, ele reduz o tempo de recarga da sua ultimate em 30% do estágio atual. O estágio atual exemplo, a mesma coisa que eu falo sobre exemplo de vida máxima e vida atual. Né? O tempo de recarga da skill do Xavier é de 40 segundos. Se ela tiver em 40 segundos no momento, ele vai reduzir 30% de 40 segundos. Mas se ela tiver em 20 segundos, ela vai reduzir 30% de 20 segundos, entendeu? Então fica mais ou menos esse estilo. Se você for o tipo de Xavier que não consegue nem matar alguém e não tá, tipo, fazendo nada no jogo e tá, tipo, só farmando, esse não é o estilo de item que você quer buscar pra sua build. Porque você já não tá junto com o seu time fazendo teamfights, etc. Então, não vem ao caso. Cristal mágico, sempre bem-vindo. Um item ótimo para se fazer de quarto ou quinto item, tá? Tirando a bota, tá? Estou falando. É muito forte pela questão dele conseguir te dar um dano bruto, né? Dano mágico bruto, e também pela questão dele conseguir fazer com que você aprimore uma porcentagem a mais do que você já tem de dano mágico e some ela com a porcentagem atual que você tem. Então, exemplo. Dependendo do level do jogo, né, no caso, que você tem ele, por isso que é sempre bom você fazer ele na medida de meio fim, porque ele vai ficar com 35% de poder mágico adicional. Exemplo, chega ao final do jogo, eu tenho 100 de poder mágico. É sempre uma... Não que você vai ter 100 de poder mágico, estou falando um pensamento aqui para vocês seguirem mais ou menos a estratégia. Eu vou fazer o cristal mágico. Eu vou ganhar 35% do meu valor de 100% que eu tenho. Igual o meu 100% é 100 de poder mágico que eu tenho nesse final de jogo. Ele vai somar 35% a mais para eu ter como meu dano mágico, meu poder mágico atual. Então eu ficaria com o cristal mágico com 135%. Óbvio que eu não somei o potencial de 100 de dano mágico que ele dá a mais, né? Senão seriam 200, teria que somar 35% de 200 de dano mágico, entendeu? Porque já teria a soma de você ter comprado esse item. Live Divina, item ótimo, porque ele já dá a situação de 35% de penetração seca. Por que é bom ter essa penetração seca nele? Por quê? Porque ele é um mago de burst. A Glaive Divina ajuda muito nessa questão porque você não precisa escalar ou estacar o item para causar mais dano no adversário, como funciona o Cajado Genial. Né? Quem não sabe, o cajado Genial é o seguinte: você primeiro aplica vários danos no seu adversário e quanto mais danos você vai causando,
menos defesa mágica ele tem. Com a Glaive Divina também tem essa situação, mas ela já dá seco para você 35% de penetração mágica sobre o seu adversário. Então, necessariamente, você não precisa estacar. Você só lança de uma vez todas as habilidades no cara, que ele vai tomar esse dano de qualquer jeito, né? Não vai conseguir absorver tanto por conta dessa penetração que você vai causar. Mas, se você ainda ter essa continuidade, o item ainda tem mais valor ainda, beleza? Vamos ver. E no caso, tá? Pra dano contínuo, acho que essa aqui, talvez, tipo assim, pensaria muito nessa build. Eu não sei se eu colocaria a varinha brilhante e o tempo corrido nesse meio tempo, mas fica aí a critério de vocês se quiserem testar. Sobre explosão. A explosão já é uma ideia que ele pensa somente em late game, porque ele começa com um relógio, a bota mística, obviamente, que é de regeneração de mana, é muito forte, tá? Mas fica a critério de vocês que depois que chegar no late game, depois que você, exemplo, completar essa build inteira, você pode vender essa bota e comprar uma bota de penetração mágica, que vai te ajudar e auxiliar muito mais, né, nesse momento de jogo. Então só faz uma troca de build no final do jogo. No começo do jogo tu pode manter, porque querendo ou não, ele spama muita mana e essa botinha de mana aqui ajuda bastante também no sentido do Cetro Relâmpago, tá? Porque lembrando, quanto mais mana ele tem, por mais que seja regen, né, comba com o relógio, que o relógio vai te dar esses atributos de mana também, beleza? Foco. Cetro Relâmpago, como eu disse, comba com relógio, estaca muito bem. De terceiro item, já trazer terceiro item, lembrando que não conta a bota. Trazer um cristal mágico, eu acho bom, comparado ao estilo de build que ele tem aqui. Vai somar mais aos atributos de contagem do relógio, se não tiver estacado já, ou então, tipo, vai somar junto com eles, mais o seu poder mágico. Então, já falamos sobre ele. Glaive, 100% bem-vinda. E de último item, né, de quinto item ofensivo, a gente tem Asas Sangrentas. É um item bom, tá? Comba com velocidade de movimento. Tem ainda a questão da defesa dele, tá? Que é um escudo de 200% do seu poder mágico. Traz um dano base muito bom de poder mágico e, além disso, vida também, que ajuda ele a se ter um pouquinho mais de sustain na visibilidade dele que ele vai ter de teamfight. Porque, querendo ou não, tem uma condição lá que já vem assassinos, etc. E aí ele já vai ficar muito triste que ele vai apanhar. Ele sabe que ele vai apanhar, então é bom trazer. Buff em equipe eu não entendi muito bem, mas seria mais ou menos o que a gente, talvez eles estão tentando dizer aqui, que a gente chamaria daquele estilo de Ivy Parsa de ser mais um mago meio suporte. Eu vejo que tem muito CDR, então seria aquele mago de zoneamento e também trabalhar um pouco mais em tirar a defesa mágica dos adversários e trabalhar numa constância. Então, ok, vejo nesse ponto de vista, tá? Mais situacional mesmo, que ele pensa em defesa, né? Não pensa tanto, ele não vai ser tanto destaque da equipe, essa é a build, tá? Mas eu não recomendo tanto ela, não. Vamos ver o que o pessoal tá fazendo de pro play. Vamos ver esse garotão aqui. Vamos lá. Relógio mágico tranquilo, bota de CDR também é bem interessante, porque diminui muito a segunda skill dele, então facilita para ele fazer questão de zoneamento, questão de pick-off, andar junto com o suporte dele e o jungle para conseguir fazer alguma coisa. Rotação também ajuda muito bem, se ele tiver a segurança do seu time, então ajuda. Cetro Relâmpago normal, já fez o cetro. Livro mágico e relógio não é troll. É um combo muito forte porque ele vai ter, além de uma mana extremamente exagerada e dano, ele vai ter também uma condição muito alta de regeneração de mana. Porque, para quem não sabe, o livro, a gente leu, né, na realidade. Ele regenera 15% da mana a cada 10 segundos. Quanto mais mana ele tem, mais ele regenera ao longo do tempo. Porque, querendo ou não, a mana máxima ali, né, se a gente for fazer de novo aquela conta, mas 15% de 100 é quanto? Entendeu? Mais ou menos essa. Só que aí pensa, 15% de 100, beleza, mas e aí 15% de 300 de mana, 15% de, sei lá, 400 de mana, mais mana ainda, lembrando que ele tem um skill de mana também muito bom. Então vai somar muita mana pra ele ficar spamando o tempo todo e tu nem vai se preocupar em base. Só vai ter que se preocupar em spamar a habilidade por aí. Glaive, ok, já falamos sobre, muito bom. A varinha brilhante de último item ainda assim, achei interessante e também ajuda bastante sobre esse meta bruiser, tá? Acho que também por isso que ela deve estar aparecendo por aqui. A varinha brilhante queima vida do adversário. Ela bate muito nessa vida dele. E geralmente quem faz as builds de Bruiser, que é aquela galera que faz vida e CDR, são os novos assassinos que estão vindo aí, a galera na selva e etc. Então ajuda muito mais esse potencial que, obviamente, tu não vai conseguir burstar um tanque, mas tu vai conseguir incomodar muito eles se tu conseguir fazer a varinha de gelão, desculpa, a varinha brilhante, e conseguir tacar aí, tipo, todas as habilidades de uma vez. De reposição, no caso, a gente tem Asas Sangrentas e o Imortal, que é bem tranquilo, acho bem de boa.
os dois são bem substituíveis aqui. Caso não tenha um bruiser ou um tanque do outro lado assim que esteja incomodando muito, e você não precisa fazer varinha, tu pode fazer sim uma asa sangrenta ou até mesmo, né, um imortal pela sua segurança. Mas alguma coisa diferente? Não, build interessantinha. Começar de bota eu acho meio troll, mas tudo bem. Se ele tiver, tipo, de mobilidade junto com o time, acho que vale a pena. Pá, 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 pá. Não, acho que tá tranquilo daqui. Nada fora do habitual. Geralmente tem sempre um louco aqui que faz build AD. Mas enfim. Vamos ver se tem alguém fazendo live. Claro que tem, né? Aqui, ranking global 5. Fazendo live. Está fazendo Xavier. Tem 77% de taxa de vitória. Vamos ver como essa pessoa se diverte no jogo. Se carrega rápido, né? Também tem outra situação. Vamos lá, ele tá com um Show, uma Beatrix, um Lancelot e o Lapu Lapu, Show Roaming, ok. Contra Moscov, Ivy, Gnevere, o Kufa e o Bane. Cara, Gnevere tá muito forte, tá? Nossa, Gnevere tá forte. Bane também tá bem interessante. O Nur, peguei. Mas vamos ver. Vamos ver se com o tempo de jogo também, né? Eu queria ver algo mais situacional de começo de jogo pra falar pra vocês sobre tudo, né? Sobre um âmbito geral dele. Ainda tem água aqui, ainda tem água. Ainda tem água pra mim. Sim, estou deitadinho na cadeira, tá? Pra assistir as coisas tem que ser na base do... Show. Tem que ser no divertimento aqui. Vamos lá. Percebam que ele teve auxílio do... Ele não teve auxílio do mid. Ele vai sofrer pressão pra Ivy, tecnicamente. A Ivy também não recebeu, e também a Ivy não é um dos melhores aí, heróis pra cleanar wave, mas ela tem mais capacidade que o Xavier. No caso, o Show foi lá incomodar o Kufa e o Bane. Ele tem essa mobilidade, né? Ele tem essa necessidade. O Lance, por outro lado, que recebeu já uma ajuda muito melhor, muito melhor não, né? Entre aspas, melhor do Xavier, foi lá e conseguiu fazer o Zé Gotinha. Zé Gotinha, por outro lado, conseguiu ser eliminado, tá, pela equipe do Lancelot, mas aquilo, a Ivy ainda continua fazendo muita pressão nele. Reparem que a Ivy já saiu da lane. Não tem o que o Xavier fazer. Ele tem que aceitar essa pressão inicial. E ele não pode sair na... Isso aí que ele tá fazendo é criminoso, tá ligado? Porque ele não sabe se o Kufra tá na moita, o Kufra pode pegar ele a qualquer momento, como vai ser essa situação. Ó, o Kufra tá indo já. Pronto. Ele acabou de sofrer uma trade aqui que não deveria. Aqui ele vai ter que gastar o regenerar, provavelmente, se ele não já gastou. Opa, aí, gastou agora. Showzinho vai finalmente ajudar ele a puxar essa wavezinha. Nossa, ela vai morrer. Meu amigo, gastou o flash. Gastou 2 flash, um ataque básico. Lembra daquele 111 de dano físico? É ele mesmo, o Xavier, moleque, pegando a minação. Muito bom, cara. Vamos lá. E Neveri vai conseguir chegar nele de qualquer jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Ela tem ainda a segunda parte da skill. Bom, Flash que se reposiciona, mas é um Bane. Bane ganha muita mobilidade quanto a isso. Não vai conseguir fugir. E eles estavam ali numa condição também que nem devia, né? Já tinha pegado a eliminação, não precisava disso aí. Bane chato demais, pô. O cara foi dar um tiro no lagarto ali, pô. Que cara filha da mãe, mano. A wave tá muito tranquila pro Xavier, né? Lembrando que tem uma wave que tá segurando ali as coisas pra ele. Vai vir uma big wave pra ele depois disso. Provavelmente ele já tirou essa ideia de ter uma wave ali pra ele, porque... Nossa, errou ult. Porque o Show vai lá dar uma farmadinha. Deixa eu ver. Tem velocidade, vai ajudar o Lapo, no caso, pra esse evento de tartaruga. Tá level 4, o queridão? O Show level 4, porque ele ajudou, ele puxou o mid, né, no caso. Ele pegou um level no mid, não toda a wave, mas ele pegou a wave necessária pra pegar esse XP. Muito boa essa parte de rotação dele. E Turtle Free pra eles. Se o Lance quiser, porque o Lance tá fazendo blue. De interessante. Eu acho interessante essa métrica, tá? Ele fez a Pedra Preciosa de primeiro item, e depois ele fechou a bota. A Pedra Preciosa é muito boa, no sentido de quando você upar de level, você ganhar regeneração de mana. Então, querendo ou não, se você tiver com uma mana cheia e você perceber que vai upar de nível, você gasta muita habilidade ali e tal, só pra gastar uma mana necessária pra tu regenerar depois, pra, tipo, o item não vir em vão, entendeu? Óbvio que tu vai gastar de qualquer jeito, mas fica aí a critério de vocês também. Que do céu, coitado. Deixa eu ver. Até agora, tipo assim, o jogo do Xavier tá indo muito bem, ele pegou 2 assistências, tem uma eliminação, acabou morrendo uma vez, mas não perde tanto. Comparado a Ivy, ele não tá com. Ele tá até com XP a mais, no caso, sobre isso. Um show fazendo graça, né? Mas é um show, né? Todo main show tem que ser meio louco da cabeça. Se você for se você vai jogar de show e não for meio louco assim,
tu não tá fazendo um trabalho decente de show. Vamos ver. É o Moscov, o cara tá esperto, eu acho que não vai conseguir fazer algo tão, assim, inacreditável nele não, sendo sincero. Deixa eu ver, pegou o Bane, troca sincera, veio o Tubarão, Kufra foi chutado, um Kufra, né, meio... Depois que todo mundo gastou a habilidade, ele gastou um flash, esqueceu de usar ultimate antes, beleza. Bane foi pra base. Cara, bem tranquilo esse começo de jogo. Já fez a pedra filosofal aqui, né, a pedra preciosa, tá aí com a varinha mágica. Vai fazer esse relógio. Corta a cura nesse jogo também eu acho que não seja necessário, que já vai fazer o relógio, né? Então tá tranquilo. E só. Vocês estão vendo que, tipo assim, é um estilo de jogo dele que ele não tem escape. Se o Kufa pular em cima dele, ele tem que dar uma rezadinha. Ele tem flash ainda assim, né? É um dos feitos necessários, a gente não falou sobre ainda, mas eu vou chegar lá. Né? Vamos ver o que pode acontecer. Saiu uma rotação direta, deu base do mid e vai indo pro bot. Acho que ele foi visto. Tenho certeza que ele foi visto, cara. Acho que o Kufra não é bobo. Xavier até alcança pra pegar o Kufra e o. Hum. Será? Nossa, aí quase que. Eu acho que ele vai de tabela ainda. Ele tinha ult, não gastou, também não entendi porque ele não quis aplicar um combo logo direto. Ai. Kufra não quis fazer nada, usou ali a benção, vamos ver se vai querer alguma coisa. Assim, né? Não que a passiva dele fosse realmente arrancar toda a tua vida, né? Pra um flash desse, mas tudo bem. Vamos ver o que mais. Aí até a parte da segunda tartaruga, que ele não vai ter participação. Ele tem 20 segundos ainda pra fazer essa ult. Vamos ver. Tá bom. Ele conseguiu roubar. Nossa, o show deu uma bicuda no cara. Bicuda inversa, meu. A bicuda invertida, cara. Além de jogar pro time, jogou pro adversário, salvou. Meu amigo, criminoso. Bem, enfim. Tá bom, acho que já deu, né? Vocês viram mais ou menos. Então, a prática é mais ou menos essa. Xavier é um cara que no começo do jogo é muito frágil, ele precisa de ajuda pra conseguir cleanar a wave, ele precisa de ajuda pra, tipo, setar objetivos a mais, alguém pra puxar a moita dele. Opa! Opa, Fion? E foi. Nossa, deu ruim. Meu amigo, que cara bom de show, tô brincando. Se fosse Vaguinho, era outra história ali, hein? Se fosse Vaguinho esse flash, meu amigo. Vamos lá. Tá. Vamos fazer então um overall, né? Vamos falar um pouco mais sobre tudo. Daí a gente fala mais dele e considerações finais. Vamos falar sobre emblemas. Emblemas são muito importantes. Emblema físico pra ele não é, saca? Se você for iniciante do jogo, você vai ter um emblema mágico, então use ele, tá? Entre a absorção de energia e a onda de onda, você usa onda, muito melhor. Mas se você é iniciante, é melhor você guardar um pouco mais seu dinheiro para realmente conseguir comprar o herói, né? E depois focar em cada uma dessas emblemas. O que eu levei em consideração. Eu primeiro comprei vários heróis de cada uma das rotas para ter mais ou menos um gostinho de experimentar uma delas e depois eu peguei um dinheiro bom para gastar em emblema, ok? Então, se eu fosse você, comprava os heróis, tipo 3 heróis de cada rota que você esteja mais, sabe, gostou um pouquinho visualmente, mas tem essa condição e depois você foca mais em fazer esses emblemas, beleza? Caso você tenha e não tenha outro, de repente, gastei tudo, acontece. Usa a onda de potência mágica. Pra ele, tanque, cara, eu subi de elo usando tenacidade pra ele, tá? Não achei ruim, entre aspas, porque geralmente você é bem focado, né? Você acaba segurando bastante defesa com esse item. Então, vale a pena, ponto de vista meu, tá? Se você não tiver outro, né? Porque eu não tinha emblema de mago, nem mágico e nem mago, tá? Eu só tinha tanque. Então, fazia tenacidade e aguentava bastante. Ele na selva eu duvido que seja possível, tá? Ele apanha muito, vai ser completamente campado, então nada que é bom. Assassino, também não vejo nenhum aqui sendo muito eficiente para ele, ainda mais porque muito aqui é benefício de dano físico, chance de crítico, então essa árvore não é legal para ele. Mago, aí sim. Para mim, caçador de pechinchas, muito tranquilo, tá? Ajuda ainda na questão dele, como um cara late game, comprar a itemização dele mais rápido. Então, se ele puder, obviamente, chegar mais cedo no late game, obviamente que caçador de pechinchas é uma ótima posição. Mas, se você ainda, tipo assim,
não está preocupado em como você vai escalar, acha que o jogo vai ser fácil, já é uma condição mais favorável para você, cara, queimação, muito bom, e também a raiva impura, tá? Porque, querendo ou não, ambos esses aqui são mais ofensivos para você realmente ter mais potencial ainda nesse meio final do jogo. Soldado também não vejo nada interessante, nada bom para ele. Suporte, cara, se você for meio louco da cabeça e tá realmente afim, né, de repente se aventurar com esse tipo de coisa, eu não julgo, eu faria. O que eu faria seria a marca de concentração, para o time ajudar. Ele tem muitas habilidades ali de controle, inclusive, que fazem esse dano em área dele ser interessante, aplicar, né, a marca. A Vareza, não vejo pra. Tipo assim, pra ele escalar como roaming, acho que é algo que é bom, mas não o suficiente, né? Porque 1.200 de ouro não é bom pra ele. E recompensa eu não vejo como. Não vejo tanta graça nele, não, sendo sincero. Ainda mais pra esse estilo de mago, por assim dizer. E atirador, não. Né? Ele também não tem esse potencial tanto de ser dano físico. Mas, obviamente, que deve sempre ter algum louco da cabeça que vai fazer. Né? Então, por mim, recomendaria, obviamente, Mestre das Armas ou Carregamento Quântico. Beleza? Feitiços. Executar não é interessante porque ele não tem alcance para executar. Né? Ele é um mago que tem um alcance muito alto e, obviamente, que ele não consegue chegar. Se ele chegar perto o suficiente para tentar dar um executar em alguém, ele pode sofrer muito quanto. Então, não é interessante. Caçar se for fazer jungle, mas não é a escolha, tá? Inspirar não é legal, não beneficia ele em nada. Avançar é ótimo, tá bom? Consegue ter um potencial muito bom sobre mobilidade e posicionamento, então já é uma ideia muito boa. Tá? É praticamente o top 1 aqui de feitiços a usar. Ele só fica em segundo ou em primeiro, né? Dependendo do estilo do. Fica tipo a critério de jogo sobre usar o flash. Tá? Revitalizar não é pra tanto. É algo que é muito mais cara de tipo assim, o suporte trazer pra ajudar o time do que realmente você ter pra você, tá? E nessa mobilidade. E outra, você é um mago que precisa de posicionamento e às vezes não é legal você ficar junto ao seu time quanto a isso, né? Geralmente pessoas vêm se aproximar de você e tem que ter essa noção de posicionamento. Égide, eu gosto, tá? Não é algo ruim. Contra algumas situações de burst de um lado, tipo, sei lá, tá enfrentando uma farsa, tá enfrentando o Saber né, de assassino. Isso aqui ajuda muito tu a sobreviver, porque geralmente, tipo assim, se eles te pegarem fora de posição de qualquer jeito, não tem flash, não tem avançar que tu consiga se virar, tá ligado? Então, Égide é uma boa escolha. Petrificar, não. Ele não chega aos adversários. Purificar, ótimo. Tá em top 2 situacional, né? No caso, junto com Égide, nessa questão. Então, que vocês já sabem, imunidade ao controle, então de repente tem uma Ivy no meio, tem ali, sei lá, de repente um Lapo que vai pular em cima de você e tipo, vai te matar de qualquer jeito, então tu usa o Purificar e consegue sair, tá? Então top 2. Top 3 eu acho que o Tiro Flamejante, por mais que ele já tenha tipo, um potencial muito bom ofensivo, tá? O Tiro Flamejante funcionaria como se fosse um executar, entre aspas, tá? Como finalizador. Tipo assim, deu um combo no cara, o cara saiu com 10 de HP, manda um Flame Shot. Ou então emenda um flame shot com o combo que tu quer dar. Aí se o cara não morrer, é porque o santo dele é brabo. De resto, ele tem que morrer de alguma forma, entendeu? Mas não é algo compensador, tá? Isso aqui é, tipo assim, do seu time tem que ter alguém pra finalizar o que você faz nos adversários. Porque se depender de tu, obviamente, tu vai ter que pegar mais skills, etc. E vai ter que depender mais de meio final do jogo. Mas realmente, tu ter um flash avançado faz muito mais diferença dentro do jogo. Bom, Flash a gente já falou, situacional completo, tipo assim, muito bom para o estilo de jogo, independente. TP não é tão valorizado, lembrando que ele já tem uma skill que é global, tá? É de longo alcance, máximo alcance possível, então ele não precisa depender desse tipo de mobilidade dentro do jogo. De repente, tipo assim, tá acontecendo uma treta no bot, ele vai lá e ulta e consegue ou pegar eliminação ou pegar uma assistência, já tá ótimo para ele, já tá válido. E vingança, não, porque ele não tem que se expor, né? Não é essa ideia que ele quer ter como um mago. E ele não tem vida para isso também, beleza? As builds já falamos sobre, equipamentos também, não tem efeitos, não tem nada, tem drop, mas. E mais nada no jogo. E acho que é isso. Falamos bastante? O que vocês acham? Falamos o suficiente? Cara, essa foi a análise de tudo de Xavier e as minhas considerações finais. 1. Xavier apareceu também com muita frequência na MPL 2. Teve muito. Ele foi muito bem prioritário. Teve roubo de objetivo dele do Latam. Tivemos roubo na MPL Season 4, né, com o de Xavier também, com o Barão não, né, desculpa, o Lorde no caso, perdão, com as situações do Lorde. Então o roubo dele foi muito interessante. No Latam também a mesma coisa, né, o roubo de Lorde.
Não lembro, acho que de Turtle também deve ter acontecido, mas não é tão. Não pegou tanto na minha cabeça, obviamente, mas, tipo, é uma situação. Ele é muito poderoso quanto a isso e ele tem muita capacidade. Beleza? Sobre competitivo, ele ainda aparece de vez em quando, não é uma situação muito boa pra ele, né? Por mais que os nerfs recentes que ele acabou recebendo mudassem um pouco do estilo de gameplay, mas não foi algo que realmente mudou 300% do herói. É algo que realmente ele consegue ali se manter de alguma forma. Ele acaba sendo mais alcançado ali de uma forma mais independente, por assim dizer. Ele é mais zona de conforto ultimamente do que realmente voltado pro meta, que nem muitos jogadores acabam, né, não selecionando ele. De jogar, tipo assim, pra você casualmente jogar, cara, é um mago muito interessante. Vocês têm que entender que ele é um mago que tem uma dificuldade um pouco maior no sentido de você ter paciência para escalar o jogo. Lembra que a gente tinha falado da Mia no vídeo passado? Então, mesma situação. Você não pode entrar no jogo pensando que você vai dar uma skill no cara e vai matar e vai ficar fedado e vai carregar o jogo. Não. Você é o cara que tem que ter posicionamento, tem que ter noção, tem que ter. Cara, tem que entender quais são os níveis máximos de jogo dele, onde funciona o Power Spike, qual é o item core dele e assim vai, entendeu? Quando você tiver essas malícias dentro do jogo, aí sim, você pode fazer o que você quiser, mas de resto, ele não é esse tipo de mago que você está pensando. Magos iniciais para começo de jogo, deixa eu ver. Para você começar a jogar um ML, né, e tal, a Nana é ótima para você ter uma noção sobre o que é mid de verdade, o Dora também da mesma forma. O Dutch eu acho que nem tanto. A Shangui é bem interessante. Ciclopes também pode ser um mago inicial bem tranquilo de se jogar, tá? E aí depois você vai pegando uma galera mais, tipo, alto nível, tipo, jogar de Valentina, jogar de Xavier, jogar principalmente Cecilion, tá? O que mais? Jogar talvez com a Novaria? Não sei. A Novaria parece mais fácil, por assim dizer. Mas jogar, tipo... Deixa eu ver. Com a Kagura, que ainda, tipo assim, a situação de combo dela ainda principalmente é muito elevada. Tá? A dificuldade dela tá, a barra dela tá quase cheia de dificuldade, tá bom? Então tudo isso acaba pesando, né, sobre esse estilo, tá bom? Então, Xavier pra mim é ótimo, ele é muito forte, ele tem muito potencial de crescimento, você consegue carregar muitas partidas com ele, tá? Muito fácil chegar naquele momento crucial do jogo, se você conseguir fechar a build, né? Mas com a mesma situação da Mia. Saiba se posicionar e força na peruca, tá? E se você tiver skin do Gojo, com certeza tu já ganha mais 300 como é que é? Do perfil lá? Esqueci o bagulho do perfil, pô. De afinidade. Já ganha mais 300 de afinidade que todo mundo vai confiar em tu. Beleza? Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Vou colocar até a minha musiquinha. O que é pré-convite, mano? Não sei o que é pré-convite. O que eu fiz? Nem sei o que é isso, irmão. Eu cliquei aonde? Enfim, muito obrigado a vocês que assistiram até agora. Essa foi a análise de tudo e estamos falando sobre os heróis até o momento. Esse foi o Xavier e eu fico por aqui. Um beijo, quem gostou dá um curtir, um like, comentário, compartilha, essas coisas que todo youtuber fala. E a gente se vê no próximo. Então lembrando, né, esse vídeo aqui foi patrocinado pelo menino que comentou, esqueci o nome dele, mas ele tá nos comentários da Mia. Então se você também quiser que eu de repente traga algo diferente, ou então já um próximo herói que você quer que eu faça análise, senão eu vou fazer do meu jeito. Caso contrário, você pode falar no comentário de repente, quero falar sobre Esmeralda. Eu faço e destrincho aqui a Esmeralda da mesma forma que foi citado tanto na Mia e agora do Xavier. Beleza? Um beijo e obrigado mais uma vez por essa preferência.